With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Alexandre, sou do interior do estado de São Paulo. Tenho uma historinha para contar aí do relato da minha vida, né? Tudo começou quando eu comecei, ó o pleonasmo aí, a namorar a minha atual esposa, né? E assim, com 1 ou 2 meses, porque eu morava sozinho, né? E a minha esposa vinha dormir em casa na sexta, no sábado e domingo, né? Então, geralmente, quando ela vinha em casa dormir, eu acho que a gente não dormia, era um verdadeiro bumba meu boi, mas no sentido de que ela incorporava, como é que eu vou te falar, entidades que queriam me matar, ponto final. E aquilo me assustava muito, porque eu tinha uma vaga noção do que era o espiritismo, eu tinha uma vaga noção do que era espiritualidade, né? Um termo melhor, né? Eu tinha uma vaga noção de quem era minha namorada, diga-se de passagem, porque eram 2, 3 meses. Você sempre ficava pensando, quem tá querendo me matar realmente é minha namorada? É o fulano que se nomeava como fulano e etc, né? Procurei ajuda. Só que eu procurei ajuda em casa espírita errada. Mas casa espírita errada? Dirigente errado, né? Fui num centro espírita renomado da região aqui, na qual o dirigente, eu expliquei para ele toda a situação e o dirigente falou para mim, ela tá fingindo, né? Eu tenho certeza que a tua namorada tá fingindo. Não pode fazer um negócio desse. Porque o médium tem controle e não sei o quê. Por mais que seja uma mediunidade sonambúlica, Deus não permitiria com que fizesse isso. E eu falei, caramba, ferrou. Eu tenho uma psicopata em casa que tá querendo me matar e tá utilizando algum disfarce, né? E eu fui com essa afirmação para o próximo final de semana, né? Que, assim, intercalava. Alguns finais de semana ela acordava em desespero falando que tinha um lobo na minha casa. No meu aniversário, ela simplesmente ficava na parede, arranhando a parede, falando algumas coisas de que eu não merecia ser feliz. Era sempre alguma coisa que me aterrorizava, mas até então, lembre-se, depois que eu fui nessa casa espírita, eu falei assim, é fingimento dela, arranjei uma namorada fingida, né? Até que uma incorporação, eu falei, para com isso, você está fingindo, né?
E aí a entidade que estava com ela deu uma gargalhada daquelas mesmo, assustadora, e falou: você acha que eu tô fingindo, então? E no caso, começou a bater a nuca na parede, mas assim, eu não sei se porque a parede era de bloquinhos, esses bloquinhos de cerâmica, né? Eu não sei se dava o eco em razão dos seus bloquinhos de cerâmica, ou se a porrada era grande mesmo da nuca. E foi. Eu acho, olha, vamos contar por cima. Eu acho que eu fiquei com dó da minha namorada. Eu acho que na 6ª ou 7ª pancadona mesmo da nuca na parede, né? Que pedi pelo amor de Deus pra parar, e foi a primeira vez que eu comecei a rezar, pedir a Deus pra me ajudar, né? E ela voltou chorando muito de dor de cabeça, e a cabeça dela tava estourando. Tudo. Falei: ferrou, né? Eu vou ainda ser processado por lesão corporal ainda, né? E fomos no hospital, menti, falei que ela caiu e bateu a cabeça, e graças a Deus não tinha feito nada, não teve problema nenhum. E eu comecei a ver que eu ia ter que me virar por conta própria, né? Comecei a ler o Livro dos Espíritos, comecei a ver que realmente existem espíritos, comecei a ver que tem uma doutrina que diz que existem espíritos e que era condizente com aquele ato que eu estava vivendo, né? E de Livro dos Espíritos eu comecei a ler o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e nunca parou, tá? Às vezes começou a ficar mais calmo, que vamos dizer assim, no meio da noite ela levantava, olhava para mim e falava uma língua que eu nunca ouvi nenhum estrangeiro falar, né? Ela assim, era uma língua de palavras curtas. Não sei como é que eu posso expressar, sabe? Não era um desenrolar assim linguísticos. Eram palavras curtas que iam falando, né? E pena que a nossa tecnologia 20 anos atrás, né? E nosso dinheiro curto não dava para ter um celular para gravar, né? Pra você ter uma ideia, quando eu namorei ela, a gente se comunicava ainda pela mensagem ainda, né? Aquele celular tijolão, não era tijolão, era um semi-tijolão, não tinha essa tecnologia, né? E o dinheiro era precário para comprar essas tech pix da vida aí, né? Bom, resumindo, minimizou, e aí até que o grande finale, né? Nós estávamos já construindo, porque eu pagava aluguel, né? Construindo a nossa casa ali, empenho, e eu lembro quando a gente foi dormir pela primeira... Casamos, e aí a gente foi dormir. Acho que foi na primeira semana na nossa casa. Tinha acabado de chegar o guarda-roupa, né? Que a gente ia pagar em suaves prestações, né? Então a cama nova, o guarda-roupa, cômoda, tudo na nossa casinha construída por nós, tudo. Ela incorporou vou dizer assim, um irmãozinho, né? Que ele destruiu o guarda-roupa. Eu apanhei muito aquele dia, né? Foi complicado, e vamos dizer assim, eu não tinha o que fazer. Porque assim, eu iria bater numa moça para poder me defender de um ser que disse que eu tinha acabado com a vida dele. Eu e ela, tá? Eu e ela tínhamos acabado com a vida dele, e vinha pra cima mesmo. Então me competia rezar, até que chegou uma hora que parece que ele viu a filha dele, né, em espírito. Chegou pra ele falando pra ele parar de fazer com isso, e ele parou e chorou muito, falou que não acreditava que estava vendo a filha dele, e chorou e saiu, vamos dizer assim, saiu do corpo da minha, agora esposa, já não era mais namorada. E ela, a hora que ela acordou, ela viu tudo destruído, ela chorou muito, né? Porque ela falou: mas nem comecei a pagar, né? Eu falei: olha, eu falei o nome dela, ela falou: olha, vamos pensar o seguinte,
Se for verdade o que nós fizemos com a vida desse cidadão aí, eu acho que saiu barato para nós. Nós ter que pagar um novo guarda-roupa e novos cômodos, né? Mas ela não se conformou não, ela chorou muito. Ela falou, pô, você sabe o quanto que a gente tá lutando para isso tudo. Assim, eu já tava meio que já sintonizado com a doutrina, né? Espírita, e meio que eu falei, bom, vamos abaixar a cabeça e vamos trabalhar e vamos construir tudo de novo, né? E assim foi, até que acho que passou, a gente tava meio com receio, porque a gente tava tendo uma vida um pouco complicada e tudo na nossa vida sempre foi planejado. E aí a gente não tava querendo ter filhos, né? Porque a gente tava falando, olha, tá difícil para nós dois, né? O que a gente vai fazer? Não sei, acho que a princípio vamos deixar quieto, né? Que foi quando ela incorporou. Eu acho que foi a última incorporação dela. Ela incorporou. Aí eu falei, bom, lá vem, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Aí na incorporação a entidade falou assim, agora você quer conversar comigo, Fernando? Né? Eu falei, não, meu nome não é Fernando. Meu nome é Alexandre. Ela falou, é agora. Mas na outra vida você foi Fernando, né? Meu nome é Júlia, eu fui sua irmãzinha, na qual você abandonou quando os nossos pais morreram e eu tive que viver na rua. E até que um homem mau me pegou e acabou. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu fiz isso com você. Pelo amor, a minha vida acabou naquele momento que eu falei, meu Deus, como é que eu pude ser tão filho da mãe, né? E ela me explicou, ela falou assim, olha, eu estou bem, eu estou num lugar muito bom e vieram me perguntar se eu queria vir nascer aqui com você, né? Ser sua filha. Eu confesso que eu não quero. Falei, eu te entendo plenamente, Júlia, né? Eu não quereria também, né? E ela falou assim, mas parece que é necessário. Você promete dessa vez que você não vai me abandonar? Eu falei, pela minha vida, prometo pela minha vida que eu não vou te abandonar, né? E ela me pediu um abraço, eu dei um abraço nela e ela foi embora. E aí, no caso, ela nasceu, né? Nasceu a nossa filhinha, menina, que chorava, que não parava de chorar. E eu lembro como se fosse hoje, que deram acho que na hora que ela já estava no bercinho, não sei como é que fala. Esses lugarzinhos onde os recém-nascidos ficam para tomar uma luzinha, né? Não sei. No lugar lá no hospital, chorando. Eu cheguei perto dela e falei, olha, é o pai que tá aqui. Eu prometo que eu não vou te abandonar, né? E dei o dedinho assim pra ela segurou meu dedinho, parou de chorar na hora. Cresceu. Antes de andar, quando a gente ia no shopping, ela simplesmente queria olhar todos os lixos do shopping, né? E forçava, assim, sabe? Pro levar ela até todos os lixos do shopping. Eu falava, filha, você não precisa mais ficar vendo isso. Pode parar. Mas não, é assim, era incrível. Poderia ter um brinquedo na frente dela. Se tivesse uma lata de lixo do lado, ela forçava o corpo para ir na lata de lixo, né? E quando ela começou a andar, né? Quando a gente ia também nos shoppings, ela tinha essas lanchonetes aí que vende lanche natural e tinha um stand, né? De salgadinhos industrializados, né? E ela já começando a andar, ela foi lá na nossa frente, olhou pro lado, pegou o salgadinho e saiu correndo
como se assim, ela não conseguia nem andar direito. Ela correu assim o suficiente, uns 10, 15 metros e caiu, porque ela não era o hábito dela correr, né? E a moça ficou da lanchonete ficou dando risada. Eu falei, filha, você não precisa mais fazer isso, filha, vem aqui, né? Eu compro pra você, né? Bom, resumindo, hoje tá comigo, né? E assim, se Deus quiser, vai permanecer. Hoje eu já sabe da história, não contei que eu fui filho da mãe com ela, né? Contei que eu fui o Fernando, que ela foi a Júlia. Ela já sabe tudo aquilo que eu já sei sobre incorporação, espíritos, reencarnação e tudo mais, porque não sei, né? Vai que se uma hora eu morro e a mãe dela resolve fazer os bumba meu boi de novo, né? Pelo menos ela já vai saber toda a história de como que se procede e tudo mais. Procuro levar da forma mais tranquila a comunicação com espíritos, né? Ela vê algumas coisas e eu já falo para ela, falo, filha, é um irmãozinho precisando de prece, é um irmãozinho precisando de luz, quer ver? Vem cá, vamos rezar. Eu não vejo nada, né? Mas eu já vou passando para ela a ponto de, vamos dizer assim, ela já fala, pai, você é o melhor pai do mundo, né? E eu falo assim, que o nosso pai não escute isso, né? Não o nosso pai Deus, mas o nosso pai da outra vida, né? Ela dá risada, né? Ela tem 10 anos hoje, uma menina extremamente prodígio, graças a Deus. A gente brinca muito. Ela até fala, ela não quer irmão de jeito nenhum. Em hipótese alguma ela quer irmão, né? E ela até fala, até brinca, ela fala, pai, eu não preciso de irmão, você já me empesteia como se um irmão fosse, né? E é mesmo, a gente se trata como se fosse irmão. Tem um amor muito grande por ela, tudo que ela precisa eu faço para ter, né? Para dar para ela, né? E assim está sendo a nossa vida. Hoje em dia trabalho muito, o que é o normal de todo brasileiro trabalhador, né? Que está tentando viver a vida de uma forma digna. E assim eu venho mostrando para ela. E a princípio minha esposa, a minha esposa não teve mais nenhuma outra comunicação. Putz, minto. Nossa, verdade. Para não perder o áudio, deixa eu contar um caso rapidinho. Foi antes de ter a comunicação com ela. Eu estava fazendo o evangelho no lar da minha esposa receber. É rápido essas ocas, não vou perder muito tempo. Estava fazendo o evangelho no lar, a minha esposa incorporou, mas foi de uma forma suave, né? Porque geralmente era o famoso pancadão mesmo, né? Foi de uma forma suave, tudo, e falou, escuta, vocês não estão querendo ter uma criança? Né? Aí eu falei, não, tá. Ele falou assim, fica tranquilo, tudo vai acabar bem, tudo vai dar certo, né? E tá para vir uma criança para vocês que ela é um anjinho. E até chegou a chorar, assim, deu uma pausa e saiu uma lágrima no olho, assim, da médium, minha esposa, né? Não sei se foi por causa da vibração do espírito, né, que a gente fala. E aí ele até falou assim, ela só tem um defeito, pai, que você vai ter... Que ele me chamou de pai, né? E já tratou como ela, já. E que você vai ter que aceitar. Eu falei, nossa, será que vai vir com algum... Vai vir daquele jeito, né? Que a gente vê algumas crianças que dão um trabalho pros pais que assim, os pais fazem de tudo, mas a criança não tem jeito, né? Aí eu falei, o que se passa? Ele falou assim, ela não gosta de tomar banho. E eu contei essa história pra ela, né? Que eu falei assim, eu falo que é um anjinho, eu não falo que é um espírito de luz, né? O anjinho falou que você não gostava de tomar banho. Eu falei, não, lá no céu não tem água, energia elétrica, tudo, né? Então, água fria, concordo. Mas até aqui, ela não gosta de tomar banho. Simplesmente água quente, encanada, tudo. Não importa. Por ela, se ela ficar um ano sem tomar banho, ela fica, né? Esse é o relato. Um relato que começou tenso, turbulento, com ninguém me ajudando, só atrapalhando. Aquele dirigente espírita que bateu no meu ombro e falou que a minha esposa
na época a namorada estava fingindo, hoje ele tá preso. É um alerta também para as pessoas também que falam assim, não, o dirigente daquela casa espírita, ou o padre, ou o pastor, não sei o que, vai salvar a... Não, gente, se quer realmente a salvação, procure você mesmo a tábua, porque o mundo tá complicado, beleza? Zoucas, desculpe o longo áudio aí, né? Que você seja muito feliz aí na sua vida, como eu estou sendo, como minha família é. Abraço a todos. Você tem uma nova mensagem. Boa tarde, Zoucas. Boa tarde, galera. Sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Na verdade, desde criança, eu tenho muita sensibilidade, vejo muitas coisas. Confesso que tem épocas da minha vida que isso tá bem forte, em outra hora isso tá mais assim, tranquilo, mas nunca assim sumiu, sabe? Nunca fiquei assim, mais do que alguns meses sem ver nada, sem sentir, então sou muito sensitiva e tenho alguns relatos para contar, mas vou tentar resumir aqui. Um que me chocou, que até hoje eu não sei, na verdade, o que aconteceu. Eu estava indo trabalhar e assim, era umas 5:30 da manhã, estava indo para o ponto de ônibus para pegar um ônibus e estava muito frio nesse dia e não tinha ninguém na rua, ninguém. E eu estava dobrando a esquina da minha casa quando eu vi uma senhora e eu dobrei a esquina, vi ela e ela estava subindo, a rua e eu, como uma pessoa simpática que eu sou, eu dei bom dia para essa senhora. E eu não olhei assim, não atentei a aparência dela, só olhei no rosto e dei bom dia. E ela respondeu em outras línguas. Ela me respondeu assim como se fosse em outro idioma e com uma voz assim muito rouca. Sabe aquelas vozes daquelas pessoas que fumam muito, filme de terror, essas coisas? Ela me respondeu assim e ela começou a apontar o dedo pra mim e proferir muitas palavras, mas eu não entendia nada, porque era outro idioma, e ela balançando o dedo assim pra mim, e eu comecei a sentir um arrepio muito forte, comecei a ficar com medo, e daí eu reparei na roupa dela, fui chegando assim pra trás, e ela vinha pra cima de mim, e ela estava com uma manta marrom, o pé dela, assim, ela estava descalço, as unhas dela do pé eram muito grandes, então assim, elas ultrapassavam assim o pé, sabe, assim, relando no chão. Ela tinha uma aparência assim de ser uma senhora muito velha, não sei qual a idade, mas muito velha mesmo. E assim, eu moro nesse bairro faz 30 anos, eu nunca vi essa velha, moro no bairro, na mesma casa, nunca vi ela, nunca soube de ninguém que tenha um parente, assim, eu conheço todo mundo ali do bairro, é um bairro muito famoso ali da Zona Sul. E eu tenho certeza, assim, que essa mulher não é daqui. É uma coisa, assim, que ninguém tira da minha cabeça. E eu fui indo pro ponto de ônibus e sempre olhando pra trás pra ver se ela ia vir correr atrás de mim e tal, mas não, depois ela dobrou a rua, eu nunca mais vi ela. Pra todo mundo que eu conto isso, assim, que também não foram muitas pessoas, mas contei pra minha mãe, pro meu irmão na época, eles ficaram, assim, assustados e também, olha, a gente não conhece quem é essa senhora. E nunca mais soube dela, nunca mais eu li. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além.
Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi. Fala aí, Zoucas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera. A gente se vê na próxima semana. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar te esperando do outro lado da linha. Do outro lado da linha.